João Serra poderá ter problemas de relacionamento com o governo, nomeadamente com a Ministra das Finanças, conhecida como a Dama de Ferro do sistema? Esse termo é infeliz e parece brincadeira, mas que é uma ministra respeitável, e para dizer isso, nem sempre estou de acordo, às vezes estou profundamente em desacordo, nomeadamente com a forma de argumentar no Parlamento. Mas forma que a senhora ministra utiliza para e depois para levar os diplomas e trazê-los tal como entraram, sem absorver nada do que lá se propõe. Às vezes é indispensável fazer isso, mas na maior parte dos casos não é necessário. E é por isso que eu... É de se prever ou não problemas de relacionamento, novo governador do BCV, Ministra das Finanças? Não, eu tento presumir, e não tenho razões para não presumir, que as pessoas que são escolhidas ou que já foram escolhidas para essas funções, nomeadamente de Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças, Governador do Banco, etc., Presidente da República, que têm que ter Cabo Verde antes de mais nada. Antes do seu partido, antes da sua família, antes da sua pessoa. Provavelmente nós temos necessidade de clarificar este ponto. Isto é, quando desempenhamos uma função pública, nós devemos trabalhar fundamentalmente para os outros. E é nesta matéria que eu presumo que o Dr. João Serra não poderá encontrar dificuldades para além daquelas que são as contradições normais. Eu posso ter uma visão, a Maria da Luz ter uma visão diferente e às vezes oposta, mas nós, enquanto pessoas educadas ou civilizadas, temos é de compreender as razões de cada um e decidir da melhor forma. É isso que se espera de um gestor público. Há poucos minutos mencionamos o nome de Humberto Brito e lembrei-me da remodelação governamental que o Primeiro-Ministro efetuou no mês de setembro. Saiu Humberto Brito do Ministério do Turismo, Indústria e Energia. Entrou Leonesa Fortes com estes dossiês e mais competitividade, empreendedorismo. Portanto, o Ministério da Leonesa Fortes considerado um super-ministério. Jorge Borges saiu também das Relações Exteriores, entrou Jorge Tolentino para o lugar. Jorge Tolentino, que entretanto saiu da Defesa, entrou Rui Semedo para o lugar. No seu entender, o efeito da remodelação já se faz sentir? Foi uma remodelação eficaz? Alguns vão dizer que sou demasiadamente crítico, mas provavelmente outros estarão de acordo comigo. Os efeitos, até hoje, praticamente não se sentiram. Talvez se tenha evitado que algum problema tenha acontecido, mas efeito, consequência prática desta remodelação ainda não se sentiu. Porquê? Porque faltam dois elementos fundamentais. Em primeiro lugar, falta uma linha de rumo a cada um dos membros deste governo, uma linha de rumo que seja claramente perceptível pelos membros da sua equipa e, portanto, que todos, como se estivessem num barco, andassem em direção ao porto para onde se quer ir. E isso não se sentiu até agora. Isto é, há essa fragilidade dos membros do governo que podem ser, e em alguns casos estou convencido que são pessoas de grande capacidade, mas que praticamente não têm uma equipa claramente sob seu comando. O facto esta é a primeira questão. A segunda questão é, sente-se uma falta de coordenação a nível geral. Isto é, tomar conta de um país significa conduzi-lo de maneira a todos, há aqueles que não quererão ver, mas todos terem a possibilidade de ver para onde é que se vai. Este governo, muitas vezes, falha nessa coordenação geral e até dá o dito por não dito com demasiada facilidade. Eu creio. Basta estarmos atentos, basta ver a vossa televisão, basta ler os jornais, basta estar atentos. Gostaria que citasse um exemplo. Basta estarmos atentos ao que as pessoas dizem
Não, basta, como é um exemplo, são tantos que fica difícil às vezes. Por exemplo, esta do PAICV ter saído incontestavelmente mais forte, mais coeso, mais competente, depois das eleições, em que ficaram em casa mais de 50% dos membros. Está a ver, daqui a pouco vai-se ter de dizer outra coisa, diferente ou oposta a essa. Mas Sobre este assunto, apenas uma última pergunta. O facto de Leonesa Fortes ter praticamente um super-ministério, ex-presidente do NPS, passa a ter de gerir várias pastas: comércio, indústria, energia, turismo, empreendedorismo, competitividade. Que dizer? Palavras e mais palavras, Maria da Luz. Palavras e mais palavras. E isso não tem que ver necessariamente com a capacidade ou com a determinação da doutora Leonesa Fortes, mas criam-se ministérios, mudam-se os nomes aos ministérios, sem saber ou sem explicitar claramente o que isso quer dizer. E é por isso é que nós podemos ter, por exemplo, fala-se imenso de competitividade. Fala-se imenso, mas em que é que Cabo Verde é competitivo? Vamos ver. É na música, é na produção artística, é na produção económica, é na indústria, é no artesanato, é na agricultura. Fala-se, por exemplo, muito das barragens, das outras infraestruturas, como estradas, como aeroportos, o turismo, etc. Maria da Luz, não basta construirmos um aeroporto, um porto, uma barragem, e a barragem pode ficar seca, como estamos este ano, de pouca chuva ou de nenhuma chuva, em que as barragens estão lá, estão construídas, mas a gente vai inaugurando para quê? Inaugurar é iniciar o funcionamento. Uma barragem não pode iniciar o funcionamento sem chover, por exemplo. E isso põe-nos à prova da humildade com que temos que tomar as coisas e agir, mas sem prometer demasiado. Por exemplo, falamos de competitividade, dos clusters, e agora cluster já não basta, agora é super cluster. Do mar. Do mar, por exemplo. Mas para que não utilizar um termo na língua portuguesa que seja inteligível, que queiramos, que quererá dizer? É de um polo de desenvolvimento é que queremos falar, é de um setor é que queremos organizar, é de uma plataforma disto e daquilo, mas o que é que acrescentamos na nossa capacidade de vender produtos ou serviços para sermos competitivos? Há vários anos que estamos a falar de competitividade. Por falar em competitividade, esta palavra, nomeadamente competitividade, clusters, estas palavras foram muito mencionadas no decorrer do segundo Fórum de Transformação de Cabo Verde até 2030. Este tipo de fórum vale a pena em que se pensa um país a longo prazo, ultrapassando 2 ou mais legislaturas? Como um exercício de projeção, de tentarmos auscultar a sociedade nos seus diversos setores para sabermos até que ponto poderemos agir nesta ou naquela direção, este exercício é útil, principalmente quando temos uma fase de preparação muito rigorosa, temos especialistas nacionais de todas as ilhas e internacionais e temos que saber se esse tipo de encontro acaba por deixar, independentemente do que vai acontecer no futuro, se deixa alguma coisa para já. E no caso deixou? No caso concreto deixou, embora tenham faltado 2 coisas, pelo menos para mim muito importantes. Faltou um relatório sério, objetivo,
escrito, obviamente, do que tinham sido as discussões anteriores. Falou-se disso, mas não se apresentou. Só se disse que tinha sido ótimo, que os clusters, que a competitividade, que tudo isso estava a funcionar. Mas não se demonstrou nada, nem se escreveu. Portanto, essa falha é grave. Um relatório técnico preparado para informar os cidadãos interessados em saberem o que é que vai acontecer. Depois, houve o debate. O debate foi, de certo modo, um pouco viciado, porque selecionaram-se pessoas para intervir e depois invocou-se a corteza do tempo. Isto é, acabou por não haver um debate contraditório. Isto é, falamos de 2030, por exemplo, sem a participação do principal partido da oposição. Ou sem... Que optou por não ir. Certo, mas eu estou a falar da fase anterior da negociação. Por exemplo, tinha-se dito que estariam, e terão prometido provavelmente que estariam. O interessado no fórum tinha a ideia de que era um fórum nacional, isto é, com opiniões organizadas, com setores de diferentes segmentos da sociedade presente. Isto é, o que eu quero dizer é que o fórum ficou aquém daquilo que era de esperar. Não era que eu esperava, que era de se esperar. Mudando de assunto. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, a Maria da Luz sabe se alguma coisa aconteceu depois do Fórum 2030? Que eu saiba, não. Pois, o acompanhamento, o seguimento, a avaliação desses acontecimentos, que são caros para começar, são muito caros, é algo que devemos exigir enquanto sociedade. O ébola, o vírus do ébola, abateu-se sobre a África Ocidental, sobre vários países da África Ocidental em 2014. É de se louvar o esforço das autoridades nacionais no sentido de impedir que o vírus chegasse a Cabo Verde. Como é que se explica que o ébola tenha feito tantos estragos a nível de vidas humanas na Serra Leoa, na Libéria, sabendo que a doença normalmente só aparecia nos países da África Central, como o RD Congo, o Sudão, etc.? Bem, isso reflete essa propagação, segundo os dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Neste momento, hoje, no fim deste mês, já terão sido atingidas 7.800 vidas, uma estimativa até maior do que aquela que a Maria da Luz menciona. E porquê em África? Normalmente, em caso de doença, em caso de emergência, em caso de acidente grave, é que a gente descobre as fragilidades da organização da sociedade. É sabido que a África é dos continentes menos organizados em termos nacionais, em termos de Estados, porque o Estado é que é, neste momento, a organização que reflete maior ou menor nível de organização. De entre todas as regiões do mundo, a África é, ainda hoje, aquela menos organizada. E é, portanto, normal que, tendo surgido o ébola no próprio continente africano, ele tenha propagado rapidamente. De qualquer maneira, eu concordo e penso... Tem problemas de saneamento, alguns hábitos alimentares que podem propiciar a propagação. Absolutamente. Os serviços de saúde são, em muitos casos, caóticos. E é preciso ver que não é apenas a África que é responsável pela situação. Em primeiro lugar, não vamos falar disto agora, porque temos o tráfico negreiro, temos a colonização muito recentes e estamos a sair deste grande túnel e, portanto, algumas coisas
até certo ponto não é de estranhar que tenhamos várias fragilidades quando comparados com outras regiões do mundo. E é em situação de doença é que essas fragilidades da gestão do país aparecem. E neste ponto eu penso que Cabo Verde esteve à altura da avaliação que tem sido feita a nível nacional pelos próprios nacionais, porque é a que conta mais, e também pelas agências internacionais. Cabo Verde esteve à altura e os trabalhadores da saúde, e aí eu felicito-os todos neste fim de ano, porque têm feito um trabalho extraordinário, muitas vezes com dificuldades imensas, mas têm evitado. Não ultrapassamos o cabo das tormentas. Esse cabo será ultrapassado quando o vírus for eliminado da região e do mundo, mas até lá não vejo porquê que não havemos de continuar a agir bem. Outro assunto que marcou já em dezembro de 2014 foi o anúncio dos Estados Unidos em normalizarem as relações diplomáticas com Cuba e aliviar o embargo comercial em vigor desde 1960. Um assunto que deu muito que falar. Sim, há mais de 50 anos, uns 52 anos, com o embargo comercial, com o bloqueio de Cuba. E isso é uma das maiores aberrações para que contribuíram os Estados Unidos da América, a pátria da democracia, mas é preciso lembrar-nos constantemente do outro lado. Há de tudo naquele país. E depois, principalmente depois de há 25 anos, o Muro de Berlim, simbólico, significou, de certo modo, o desmoronamento, o fim, que ao fim e ao cabo está a retornar, da Guerra Fria, e o braço de ferro entre Cuba, com cerca de 11 milhões de habitantes, contra os 300 milhões, mais de 300 milhões de habitantes dos Estados Unidos da América, portanto é uma aberração total. Mas Obama poderá ter sucesso nesta intenção, já que o Congresso, que agora tem maioria republicana, já anunciou que não vai facilitar a vida de Obama neste sentido? Obama tem sido muito... Aí há uma mistura de política e racismo que tem prejudicado a ação de Obama. Nomeadamente, lembramos-nos de coisas muito importantes para todos, que é uma lei, uma ordem que ele quis executar há pouco tempo sobre os imigrantes, facilitar a vida de milhões de imigrantes que passam a vida a correr da polícia nos Estados Unidos da América. E quando a direita, os republicanos, tomaram conta das duas câmaras, tanto da Câmara dos Representantes como do Congresso, como dos senadores do Senado, tomaram conta, puseram em causa o próprio poder do Presidente dos Estados Unidos. Nós lembramos-nos do seguro de saúde, por exemplo, Obamacare, que também foi bloqueado, e há no setor económico coisas que às vezes parecem um bocado fora da racionalidade política normal para se pensar noutros Mas fatores. esta intenção de aproximar-se de Cuba poderá ser viável ou não? Mas voltando a esta pergunta, é viável porquê? Porque o número de cidadãos americanos interessados na normalização das relações entre os Estados Unidos e Cuba é mais elevado do que se pensa e do que os dados estatísticos indicam, por interesses os mais diversos, mas essa relação é aberrante, quer do lado de Cuba, quer do lado dos Estados Unidos. Portanto, há um povo nos Estados Unidos da América, assim como em Cuba, que independentemente das orientações políticas do partido A ou do partido B, querem uma normalização das relações. Isto poderá ser determinante. Pode ser, pode.
é um fator muito importante. Não é determinante, o que é determinante é a soma dos fatores. Mas um outro fator, por exemplo, é que para este caminhar para as negociações e este anúncio, que significa que as negociações estão avançadas do fim do embargo, tem o selo do Papa Francisco. E o Papa Francisco, para os católicos, é uma voz que tem sido muito respeitável, muito credível. E não é por acaso que ele é argentino, com o percurso que teve, com as posições que tem tomado em relação à própria Cúria romana. Portanto, ele tem desempenhado um papel importante nessa aproximação. Portanto, agir contra Obama nesta aproximação com Cuba significaria pôr de lado a maior parte dos católicos. E isso é muito importante. E por aí fora poderá também ser determinante. Concluo dizendo que acredito que desta vez Obama vai conseguir e vai salvar-se, talvez, pelas relações com Cuba. Vários outros assuntos que marcaram 2014 poderiam ser aqui comentados, como a eleição de Jean-Claude Juncker para a Comissão Europeia, o misterioso desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines, mas infelizmente o nosso tempo esgotou. Vou querer terminar apenas com um assunto que tem a ver com o desporto nacional, o apuramento dos Tubarões Azuis para a CAN 2015, portanto, o apuramento dos Tubarões Azuis pela segunda vez consecutiva para a CAN. Eu tenho apresentado, sempre que tenho podido, o caso dos Tubarões Azuis como um caso que devia ser estudado profundamente, não só no desporto, mas também na política, porque é um caso muito importante de congregação de competências reais, de provas dadas, para termos uma representação condigna e uma representação capaz. Os outros casos, por exemplo, a corrida de São Silvestre este ano tem sido espetacular, com participação de várias nações do mundo, de cabo-verdianos vindos de várias nações do mundo. Mas nas outras áreas desportivas temos tido, assim como na cultura, temos tido vários sinais de que se tivermos uma organização mais capaz, mais eficaz, podemos ir longe. Muito bem, agradecemos a sua disponibilidade em vir cá ao programa a comentar os temas que marcaram a atualidade em 2014. Muito obrigada. Esperemos por um 2015 muito melhor do que 2014. Vai ser difícil, mas é possível. É possível. E, estimado telespectador, foi assim o último programa A Entrevista de 2014. Esperamos que o programa vos tenha agradado e, caso queiram, poderão sempre enviar sugestões para o endereço Facebook da apresentadora ou por outras vias. Não poderíamos terminar sem antes vos augurar votos de boas festas, muita saúde, paz e sucessos na vida pessoal e profissional. Continuação de muito boa noite.